Good morning, sétimo ano. Então, bom dia, sétimo ano. Na aula de hoje, nós vamos fazer uma revisão geral, né, do conteúdo que nós vimos anteriormente. Então, aqui, o primeiro tópico é sobre o Present Continuous Tense, que é correspondente ao gerúndio em português. É uma ação que está acontecendo no momento em que falamos. A ação está acontecendo no momento. Então, aqui, complete as sentenças abaixo usando o Present Continuous Tense, com os verbos nos parênteses. Então, nós temos aqui o sujeito e o verbo no parêntese. Então, como é que nós formamos o Present Continuous? Depois do sujeito, o sujeito aqui é Tom, é o nome masculino, ele corresponde ao pronome he. Então, para esse sujeito, nós vamos colocar o verbo to be is. Então, não pode esquecer de conjugar o verbo to be, que tem a forma am, is ou are, dependendo do sujeito. Então, para Tom, que é o mesmo que he, nós vamos escrever is. E no verbo que está aqui no parêntese, nós vamos acrescentar ing. E antes de acrescentar o ing, tem que tirar o to. Toda vez que conjugar o verbo, não pode colocar o to, porque o to é para indicar que o verbo está no infinitivo. Então, vai ficar Tom is working. Vai acrescentar ing no verbo to work, que é trabalhar. Então, vai ficar Tom está trabalhando em um shopping center. Então, é uma ação que está em progresso. Então, tem que conjugar o verbo to be de acordo com o sujeito e depois colocar ing no verbo que está entre parênteses. E não esquece de tirar o to, tá ok? Bom, então vamos continuar. Verbos terminados em E. Quando o verbo terminar em E, como o verbo become, translate, communicate, nós temos que tirar o E para colocar ing. Então, vai fazer a mesma fórmula. Sujeito, I, vai colocar o verbo to be para I, vai tirar o to, repetir o verbo, tirar o E e colocar ing. Então, os verbos terminados em E, nós temos que tirar o E e depois colocar ing. Tá ok? Bom, então vamos relembrar um outro tópico, que é o futuro com going to. Então, em inglês, os verbos eles não vão para o futuro, eles precisam quê? De um auxiliar para dar ideia de futuro. Então, tem o futuro com going to, que é aquele futuro que nós planejamos, é o futuro planejado. Então, como é que é formado o futuro com going to? Então, aqui nós temos o sujeito, I. Depois do sujeito, vai colocar o verbo to be, tem que conjugar o verbo to be. Então, o verbo to be para I é am, ok? Depois do am, o verbo to be vai colocar going to, vai colocar essa expressão aqui, ó, going to. Então, depois do am, que é o verbo to be, vai escrever going to. Bom, aqui está indicando que é uma frase negativa, porque tem o quê? O not. Tá? Então, quando tiver um not, vocês vão colocar o not após o verbo to be. Então, vai ficar I, vai colocar o am, que é o verbo to be, depois vai colocar o not e depois o going to. Depois do going to, vai colocar o verbo que está entre parênteses, ok? Então, vamos lá, negativa, como é que fica? Sujeito, verbo to be correspondente ao sujeito, que no caso aqui é am. Se é negativa, coloca o not depois do verbo to be, depois do not que vai colocar going to e no final o verbo. Agora, e se a frase for afirmativa? Só vai colocar o verbo to be, going to e o verbo do parêntese. Então, nesse caso, os verbos não vão sofrer alteração. Tá? Então, não esqueça, quando tiver not, tem que colocar verbo to be, not e depois going to e por último coloca o verbo. Então, dá a ideia de futuro, de um futuro planejado, quando a gente tem certeza dos nossos planos para o futuro. Então, a número 4 é o simple future, o futuro simples, que é o futuro com will, que é aquele futuro que nós não temos certeza. Nós decidimos, às vezes, no ato da fala ou quando nós estamos ainda pensando. Então, é um futuro o quê? Incerto. Going to é um futuro certo, planejado. E will é um futuro incerto.
Então, aqui no exercício, complete as frases usando o futuro com will, transforme as frases em negativa e interrogativa. Então, no futuro com will, é um pouco mais simples. Então, depois do sujeito, por exemplo, the players, vocês vão inserir will. Então, will que vai dar a ideia de futuro. Como eu disse, em inglês, os verbos não vão para o futuro, eles precisam de um auxiliar. Então, aqui depois de the players, vocês vão escrever will, porque é uma frase afirmativa. Depois do will, vocês vão pegar o verbo que está entre parênteses e colocar ao lado do will. Não esquece de tirar o to, porque o to é só para indicar que o verbo está no infinitivo. Então, como é que vai ficar a frase? The players will travel. Então, os jogadores viajarão para Londres no próximo ano. Negativa. Aí vocês vão repetir o sujeito. Ó, tem que repetir aqui, ó, igualzinho. The players. Depois de the players, que é o sujeito, vocês vão escrever will. Já que é uma frase negativa, depois do will vai botar o quê? Not. Então, vai ficar the players will not. Ou aquela forma abreviada, won't. Depois de will not ou won't, vai colocar o verbo sem o to, que é travel, e repetir o restante da frase. Então, vai ficar the players will not travel to London next year. Então, não esqueçam de tirar o to do verbo. Não pode colocar o to nem na afirmativa, nem negativa, nem interrogativa. Aqui o to é só indicação de infinitivo. Bom, interrogativa, pergunta. Na interrogativa, o will sempre vai ficar no início da frase. Então, vai colocar aqui, ó, will, depois o sujeito, logo depois do will, the players. Depois de the players, os jogadores, que é o sujeito, você vai colocar o verbo sem o to. Travel to London next year. E ponto de interrogação no final. Então, vai ficar will the players, verbo, travel to London next year, que é o complemento, e ponto de interrogação. Então, lembrando que na interrogativa não tem not. É o will aqui na frente, tá? Depois o sujeito, depois o verbo sem o to, complemento e ponto de interrogação. Então, vocês vão fazer assim em todas as frases. Se vocês tiverem dúvida, vocês podem consultar a matéria sobre o futuro com going to, futuro com will, present continuous. Vocês vão consultar nos exercícios anteriores, tá ok? Bons estudos!